Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora. Mas não estarei sozinho, é claro, nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. É com grande satisfação que eu divido esta bancada com a doutora Luciana Fuschini Nave. Mas antes de eu passar a palavra a ela, eu irei fazer minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, 1,80 m de altura e hoje estou trajando olhos castanhos e hoje estou trajando uma camisa polo de mangas curtas na cor amarela. Boa noite, doutora Luciana, seja muito bem-vinda ao programa Papo de Porto 013 e obrigado por ter aceito o nosso convite aqui. Boa noite, Luiz, é um prazer estar aqui com você. Eu vou iniciar então, como você me orientou aqui, me descrevendo para as pessoas que não podem enxergar. Então, eu sou branca, estou trajando, tenho 1,66 m mais ou menos, estou trajando uma blusa branca. Que mais que deveria falar aqui? A cor dos seus cabelos. Meu cabelo é castanho, meio loiro e os olhos castanhos. Obrigado, doutora. Mas antes da gente iniciar, hoje esse mês é o mês das mulheres. E em forma de agradecimento e reconhecimento ao trabalho das mulheres, tanto no governo federal, né, no caso que a senhora prestou serviço para o governo federal durante muito tempo, serviu a sociedade, e em forma de agradecimento e carinho, eu trago essa flor aqui, que é uma forma de... A flor amarela representa a amizade, a prosperidade. Poxa, muito obrigada, tá? Que gentil. O respeito que eu tenho pelas mulheres do setor, e a senhora é uma mulher do setor também. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, que gentileza. Eu gostei muito, muito obrigada. Deixa aqui para levar. Doutora, a gente vai falar muito da segurança nos portos, né? E aí eu queria que a senhora contextualizasse a questão do ISPS Code, de tudo que faz parte do porto. Mas antes, a gente vai iniciar aqui com a nossa nuvem de palavras e a senhora vai startar o nosso assunto. Por gentileza, a nuvem de palavras, por favor. Ele vai colocar aqui a nossa nuvem de palavras. Para escolher uma. Para escolher uma. Aí a gente começa o programa realmente. Tá ótimo. Então, qual a palavra aqui dentro dessa nossa nuvem aí, que a senhora aperta o play aí e a gente pode começar o nosso assunto? Podemos começar, todas eu gosto muito de GLO. Podemos começar. É o assunto do momento, né? É o assunto do momento, para uma temática bem, né, atual. Tá. Geralmente as pessoas têm uma dúvida entre intervenção federal, intervenção militar, GLO, e eu queria que a senhora explicasse todas essas nuances aí para quem está nos acompanhando aí no Papo de Porto 013. É um prazer. Vamos lá. GLO, Garantia da Lei e da Ordem, né? Quando ela ocorre quando as forças locais, que são normalmente designadas por lei, não estão dando conta, né, da segurança daquele determinado local. Então, para se decretar uma GLO, antes de mais nada, você tem que ter uma situação anômala, anormal. E no Porto de Santos, a gente segue as regras do SPS Code, que é o International Ship and Port Facility Security Code, que é um código internacional de normas voltadas para o porto, para as vias navegáveis, que foram colocadas depois do 11 de setembro, que foram implementadas depois do 11 de setembro. Não vou ficar explicando aqui todo esse contexto, dando uma aula, longo, mas né? só para as pessoas que não têm familiaridade. E assim, qual a minha percepção? Nós temos dentro da SPS Code 3 níveis de segurança. Então, eu fui coordenadora da CESPORT, do Estado de São Paulo,
que é a única pessoa que pode fazer elevação de nível do porto, junto com a Cesportos, mas é o coordenador que faz elevação de nível de segurança. Então, o nível de segurança que todos os portos operam dentro da normalidade é o nível 1. Quem pode elevar o nível de segurança para o nível 2? A Cesportos. Né? O coordenador da Cesportos, junto com o seu colegiado, eleva o nível 2 quando há uma situação de anormalidade. Né? Então, você pode elevar o nível do porto inteiro, de um terminal, de uma margem, das vias de acesso, dependendo do tipo de ocorrência que... Né? É como se... nós nunca chegamos aqui nível 3, aí é o GSI, não é nem mais a Cesportos ou Comportos que pode fazer nada, é só o GSI que pode fazer alguma coisa. E é quando há uma situação, assim, um ato terrorista, alguma coisa que foge totalmente, então há uma intervenção. Né? Aí sim, uma GLO. Então, o que acontece? São duas coisas totalmente incompatíveis. Para quem entende um pouco da legislação portuária, é algo assim totalmente incompatível. Como é que você pode estar com uma GLO em andamento se você está operando em nível 1? Certo? A senhora puxou, eu tinha essa pergunta aqui. Nível 1 é o nível de normalidade. Se nós estamos operando um nível de normalidade, como é que nós estamos tendo uma intervenção militar? Que a GLO nada mais é isso do que, né? Então, quem está cuidando da segurança no momento, ela passa dos órgãos, esses órgãos passam a ser acessórios, então, quem está cuidando por exemplo, a Marinha. Então, assim, na minha cabeça, não faz o menor sentido em termos legais e nem aconteceu nada no Porto de Santos, por exemplo, que, por exemplo, a Bahia estava tendo uma situação muito mais grave do que em Santos. O Santos estava na normalidade. O tráfico de drogas em todos os lugares, todos os portos? Sim. Estava havendo apreensão? Sim. Aconteceu um fato novo, algo que desencadeasse? Não. Então, eu não vejo o porquê, né, dessa GLO. Eu puxei, eu tenho também eu tenho uma questão muito particular até que eu puxei aqui do valor econômico, né? E, por gentileza, a matéria do valor econômico aqui, por favor. Então, tem uma matéria que saiu no valor econômico, é até fresca essa matéria, tá? O tráfico internacional altera rotas e formas de operar no Brasil. Então, eu lendo essa matéria e acompanhando o time da GLO, eu percebi que, pelos números que foram dados dos anos anteriores, 2021, 2022, e a senhora vai me passar o número de 2023? Pode. Vou passar. Assim, teve uma queda. E aí eu queria que a senhora explicasse. A senhora falou do nível, continua agindo em nível 1, né? E teve a GLO. E a GLO ela veio em novembro, e acho que ia ficar por alguns meses e vai ser prorrogado o prazo. E aí eu queria trazer para o nosso assunto aqui, se a gente tem a queda de apreensões, né? No caso aí eu falo pelo Porto de Santos. Qual seria a necessidade de ter essa GLO no Porto de Santos? E depois eu queria que a senhora falasse, a senhora falou dos níveis que pode ser por terminais, por vias navegáveis, e aí eu queria depois que a senhora me detalhasse melhor. Okay. Mas voltando aqui ao nosso assunto dessa matéria do valor econômico, qual seria a justificativa para ter uma GLO com queda de apreensões aqui no Porto de Santos? Vamos lá. Aí cabe uma análise, né, que é uma coisa muito pessoal. Eu não acho que o tráfico tenha diminuído, né? O tráfico não está diminuindo. O tráfico ele está aumentando. Ele está provavelmente mudando as formas e mudando as rotas. Explico. Por exemplo, numa GLO, a Marinha está aqui presente no Porto de Santos, no canal. O que vai acontecer? É como se você anunciasse que vai fazer uma blitz em determinado ponto da cidade. As pessoas que querem cometer algum ilícito ou estão com carro incorreto, alguma coisa incorreta, elas sabem que ali tem uma blitz. Então, elas não vão passar por ali. O que elas vão fazer? Vão deixar de cometer o ilícito que elas querem cometer, ou sei lá. Eles vão pegar e vão mudar a rota, vão por outro caminho, vão fazer de uma outra maneira. Então, enquanto aquela situação perdurar, as pessoas vão fazer de uma maneira diferente. Não acredito que o tráfico tenha diminuído. Com certeza não diminuiu. Isso eu posso dizer
certamente ele está utilizando outros meios. Agora, por exemplo, o que está acontecendo é um meio ostensivo. O que nós precisamos? Nós precisamos trabalhar com inteligência e investigação. A expertise disso, tem os órgãos que já fazem isso, como, por exemplo, eu posso falar de Cátedra, Polícia Federal. Existem investigações, a Polícia Judiciária da União. Então, por exemplo, nós estamos fazendo investigação, às vezes, 2 anos, 3 anos, uma investigação. Por isso que a gente chega naquelas pessoas, ou você vai fazer uma prisão, uma apreensão, que você não deixa as pessoas saberem que faz parte de uma investigação, mas aquilo está sendo monitorado. Então, eu acho muito temerário você pegar outro órgão que é excelente no que faz. Eu sou uma fã muito grande da Marinha, e você está... Existem já aqueles órgãos que fazem aquele serviço, que tem aquela atribuição legal. Então, o que você deve fazer? Aparelhar esses órgãos. Não aconteceu nada de anômalo aqui. Então, vamos fazer o seguinte, está ruim, está tendo muita apreensão. A gente, quando eu era chefe da delegacia, quando eu saí, acho que a gente estava em, não sei se 20 toneladas, 21 toneladas, não lembro, com exatidão. Mas o que você deve fazer? Assim, eu não vejo essa necessidade. Você tem que aparelhar, comprar mais viatura, comprar mais lancha, fazer concurso público, dar mais condições, mais treinamento, trazer mais gente para fazer isso, com as pessoas que já têm aquela expertise. E os outros órgãos, eles, na segurança pública, eles têm que ser o apoio necessário uns aos outros, porque não existe segurança pública se você não tiver essa cooperação entre os órgãos que atuam dentro do porto. Isso aqui vai causar prejuízo. Você não precisa, em determinadas situações, aumentar o nível de segurança de todos os terminais, por exemplo, que isso causa um investimento em segurança, né? Você tem que aumentar uma série de coisas. Na Marinha, por exemplo, tem uma repercussão, o pessoal fica quartelado, enfim. Se você tem uma situação específica. Então, digamos que vem o presidente da República, vai visitar um terminal. Você pode elevar somente o nível de segurança daquele terminal, ou do entorno, ou das vias de acesso, porque você não teria por que, de repente, fazer essa elevação de nível no porto todo. Então, assim, existem essas situações específicas que você analisa o caso concreto e acaba verificando onde você vai fazer essa elevação. Fazendo uma comparação esdrúxula a isso, eu lembro quando o Papa veio aqui para visitar a Aparecida, teve uma GLO. A senhora falou da GLO, mas teve uma GLO. Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, da Copa do Mundo, teve também. O Rio de Janeiro é um mundo à parte. É um caso Digamos que atípico. É um caso assim que você pode destacar e ele tem as suas peculiaridades, né? É como se fosse um mundo à parte, né? Lá eles têm... A questão da segurança lá é algo que é difícil comparar com outros lugares. Por isso, assim, é o Rio de Janeiro e Santos. Como assim? Como assim? Colocaram na mesma cesta, não dá para colocar na mesma cesta. Verdade. A senhora estava falando de outras rotas, de outros países, e aí eu lembrei, veio à minha memória, que o Equador estava passando por um problema de segurança pública justamente pela rota do tráfico de drogas, né? E até, inclusive, foi ressaltado, acho que nessa matéria aqui. E a gente fala de elaboração de conjuntos de normas internacionais, processos, e aí vamos falar de processos. Eu sei que a senhora dá consultoria, a senhora presta esse serviço também, né? Hoje, que eu não vejo a senhora aposentada, eu nem me sinto aposentada. Me desculpe falar, mas investimentos em processos, né? E a gente falar de cibersegurança, essas coisas. Como que a gente está aqui no Brasil? Porque o processo também entra na parte de segurança pública, né? No caso dos processos aduaneiros. Como que a Polícia Federal, quando a senhora atuava, enxergava isso? O que tem de novidade? O que pode melhorar? Qual um país de exemplo que a senhora pode referendar aqui para nós? Essa gestão nova da Comportos, o Dr. Marcelo João, ela fez muitas inovações. Por exemplo, essa resolução 53, que tirou várias resoluções que nós tínhamos e compilou numa só, eles deram e fizeram um novo modelo de estudo de análise de risco, né, específica para portos. Ela foi muito interessante porque ela focou bastante em cibersegurança. Né? Então, hoje, quando você vai fazer uma auditoria da Comportos,
vai o pessoal da Cesportos, era a nossa equipe, da Cesportos, você tem uma parte toda e bem minuciosa de análise da parte de cibersegurança do terminal. Né? Tudo que eles estão... Você vai ticando ali para fazer a análise de risco daquele terminal e depois você vai verificar como plano de segurança, que o plano de segurança ele é feito para mitigar os riscos que foram detectados no estudo de análise de risco. Então, assim, hoje eu vejo... Assim, é um outro lado. Hoje, por exemplo, eu faço consultoria em segurança terminal, eu me sinto quase da mesma maneira, porque eu faço uma auditoria interna, muitas vezes para recepcionar essa auditoria externa, né? E acabei fazendo um trabalho assim de expandir. Então, hoje, a gente não trata a segurança somente como segurança patrimonial. Por exemplo, a abordagem que eu tenho hoje de segurança, quando eu faço uma análise dessa, é de todo o terminal, de todos os setores. Você pode ter gap de segurança em todos os setores do terminal. Na sua forma de contratar, no seu RH, como você contrata, como é que você está pondo uma pessoa para dentro do seu terminal, quando você recepciona a carga, como você trata as pessoas que estão entrando no terminal, todos. Então, assim, você faz uma análise como um todo. Então, isso é interessante porque eu sinto que a gente, da mesma maneira que eu estava fora, fortalecendo a segurança do porto. E cada vez que você faz isso com o terminal, você vai fortalecendo e percebo, e como eu estou agora do lado de dentro, eu percebo esse amadurecimento aos poucos, né? Percebo um amadurecimento nessa questão, por exemplo, de cibersegurança. Porque muitos terminais já sofreram ataque de hacker. Então, isso pode causar, você pode paralisar a economia de um país se você para, como, por exemplo, determinados terminais aqui no Porto de Santos, ou qualquer porto. Né? Houve um amadurecimento. A tecnologia hoje ela veio para ajudar bastante também, mas quanto mais tecnológico, mais suscetível a ataques. Então, existe essa balança, né? Mas tem tido investimento, né, por parte do governo. Você está falando do terminal ou do governo? Do governo. Do governo tem tido investimento? Investimento na questão de cibersegurança? Não tenho esse conhecimento, assim, o que nas autoridades portuárias ou não? Isso, no todo, né? Porque aí a questão de processo ela envolve o processo da Fazenda, né, que é tributos, o processo da Receita Federal, que é para combater descaminho ou outras coisas, que aí é a área da senhora, eu estou me intrometendo. Mas, assim, o que o governo está fazendo para poder sempre estar um passo à frente de quem manipula o sistema, né? Porque eu não sei não sei quanto tempo faz, mas a Maersk, que é uma grande empresa, ela sofreu um ataque terrível, né? E você tem informações de grande relevância dentro do software que podem ser divulgadas, né? Então, por isso eu estou falando do investimento do governo, porque se uma empresa daquela envergadura sofreu um ataque, né, e a gente teve outros eventos aqui no Brasil que também tiveram a participação de hackers, né, que não vale aqui comentar, que é uma parte política, mas aqui falando do nosso mundo, a Maersk teve uma invasão dentro do sistema dela que acabou até afetando e afeta até comercialmente a empresa. Sim, você pode ter danos terríveis, né? Esse cyberterrorismo, né? Então, hoje, eu digo assim, eu sou uma fã da tecnologia, mas quanto maior a tecnologia, quanto mais você digitaliza tudo, né? Mais digital o meio, mais você está suscetível. Então, você tem que, na mesma proporção, investir em segurança nessa parte tecnológica, né? E eu não sei se... O investimento do privado eu vejo. Né? Bastante investimento, porque é para proteger os ativos, né? Então, senão você tem um prejuízo. Não sei se parte governamental nós temos o mesmo tipo de investimento ou de comprometimento. Claro, né? Eu vejo assim, por exemplo, dentro da polícia, muitas coisas passaram para o meio digital, então isso é um avanço. Como, por exemplo, os inquéritos eram no papel. Sim. Né? E quando eu saí, já estavam... nós tínhamos o EPOL, que é o inquérito totalmente digital. Né? Mas ainda demandava muito esforço, muito investimento, muitas melhoras, né? Então, assim, ainda falta. Ainda falta. Legal. E aqui eu estava dando uma de atrevido. Assim,
Mas não dá mais, eu tenho que aceitar que dói menos. Aqui. O que, Luiz? Eu tenho que aceitar que eu tenho que usar óculos pra perto, não tem como. Ah, eu também, mas tá escondido aqui. Aqui tá, o Belchior deu um alô aqui que tava sem áudio. Mas acho que voltou sem áudio. Aí o Belchior falou assim, voltou, graças a Deus, né? O Dr. Tiago Miller está dando boa noite. Doutora Luciana sabe tudo de segurança portuária, prestou relevantes serviços ao Porto de Santos. O Dr. Tiago Miller da Rui de Melo Miller, né, da advocacia. E o Belchior, doutora Luciana, delegada federal altamente qualificada no âmbito da segurança pública e portuária. Então, aqui são amigos, né? Eles são suspeitos. Um abraço. Não, eu esqueci de ler aqui o Daniel Nave. Boa noite. Sim, está quase inaudível. É que nós começamos com o pé esquerdo e estamos arredondando aqui com o pé direito, Daniel Nave. Que por seguir é o meu marido. É o seu esposo, né? Então, mas aqui a gente já arredondou aqui. Eu acho que já está bem audível aí para todos que nos acompanham. Doutora. Oi. Falando aqui, eu tinha anotado aqui algumas coisas. Auditoria, qual o selo que é dado, por exemplo, para a parte de segurança? Existe algum selo, por exemplo, selo de qualidade, como se fosse ISO, alguma coisa ligado à segurança? Existe a DC, que é a declaração de cumprimento, que é como se for a certificação de ASPS Code que é dada pela Comportos depois que ela passa na auditoria, se ela passar na auditoria, né, nas duas fases de auditoria. E demanda um tempo? Quanto tempo demora uma auditoria assim de segurança para um terminal? Depende do tamanho do terminal. Normalmente vai uma equipe, né? Equipe todo colegiado, mais uma estrutura. A gente normalmente faz num dia, né? Só que você passa o dia no terminal e cada um vai fazendo uma parte, a gente divide, um faz perímetro, outro faz documental, outro faz essa parte de cibersegurança, então a gente vai dividindo. Antes da auditoria, a gente já tem um preparo, a gente analisa o estudo de análise de risco, o plano de segurança do terminal, então a gente já sabe mais ou menos o que vai ver, aonde vai ver, o que perguntar. O contingente, assim, mais ou menos, a senhora falou do tamanho do terminal, o contingente, ele é determinado pelo tamanho do terminal? Não, são sempre os mesmos. São sempre os mesmos? Somos nós. É sempre os e aqui, vocês no Brasil tem um privilégio, as próprias autoridades, elas vão em loco, não vai... Portugal, por exemplo, é um terceirizado. Aqui não, aqui quem vai... Então, assim, tava lá o auditor da Receita, chefe da polícia, são essas pessoas que vão e vão auditar e vão olhar, as mesmas pessoas que deram aula, fizeram o curso de formação. Então, ali a gente vai o pessoal que realmente entende, que vivencia aquilo, né? Lá em Portugal, por exemplo, por analogia, né? Eles têm uma terceirizada e aí depois o governo chancela essa terceirizada, é isso? Chancela o trabalho dessa terceirizada? Mais ou menos isso. Você credencia uma determinada empresa ou mais de uma empresa para fazer esse trabalho que quem faz somos nós. Só que Portugal é o tamanho de Portugal, né? E aqui só no Porto de Santos eu reclamava com o doutor Marcelo João, presidente da Comportos, falou assim, a gente tem o mesmo prazo aqui para 55 terminais do que o outro estado que tem 2 terminais. Então a gente ficava doido, porque além de ser um serviço de utilidade pública, que é gratuito, né? Você não recebe nada, por isso você ainda tem a sua atividade principal, né? Então você tinha que comandar, por exemplo, uma delegacia com 24 cidades, e aí você tinha que comandar a Cesportos, né? Coordenar a Cesportos, você tinha que fazer as auditorias, você tem que analisar os estudos de avaliação de risco, os planos de segurança dos terminais. É uma coisa insana. É um manicômio. É um manicômio. Mas quando a pessoa gosta, né? Em que ano a senhora entrou? Quando a senhora veio para delegada, em que ano que a senhora entrou? 2002. 2002. Fiz academia no ano de 2002, vim direto para Santos, tive a sorte de vir para cá. É difícil a gente já vir direto para o local final de lotação, né? Então, eu consegui vir para cá. E fiquei a vida toda em Santos, né? Porque eu sou de Santos, então eu acabei que não precisei ficar transitando. E acabei ficando aqui 21 anos. Esse transit time, ele fortalece o profissional, o lado profissional? Fortalece? Sim, é importante. É que a gente acaba...
a gente acaba, por conta das operações policiais, a gente acaba indo para todos os lugares, né? A gente é chamado para todos os locais do país, porque funciona assim. Então, tem uma operação no Acre. Então, a gente pode ir nessa operação do Acre. Vai o pessoal de São Paulo, vai o pessoal de... Dependendo do tamanho da operação, vai gente do Brasil inteiro. Então, a gente acaba transitando ou ficando uma missão 1 mês, 2 meses, em uma determinada fronteira, num determinado lugar. Então, a gente acaba conhecendo, né, os outros... Quando a senhora... Isso daí sempre aconteceu na Polícia Federal ou passou a acontecer de uns anos para cá? Essa troca, esse intercâmbio? Não, as pessoas... Para ir para outros estados fazer a operação? Não, sempre teve. Sempre teve? Onde você está necessitando de contingente, nós não somos muitos, né? Então, as grandes operações, normalmente, todo mundo participou de Lava Jato, todo mundo participou das grandes operações, todos participaram várias vezes, né? Então, entendi. Não tem como. Nosso contingente não é tão grande assim. A Polícia Federal. Então, você vai para Goiás, e é interessante que você entra no avião. Quantas vezes você entra no avião e você não sabe para onde vai? Né? Então, você despede da família. Oi, tô indo. Entra no avião, você só sabe para quando chegou no local. Só sabe da missão na missão. Na missão. Tem bastante adrenalina na nossa profissão. Que bacana, legal. Eu acho interessante aí o trabalho de vocês, e o trabalho de vocês deu até série. A gente estava comentando ali numa série no Netflix, né? O Mecanismo? O Mecanismo, né? Eu sou apaixonada por essa série. Acho que todo mundo deveria assistir de novo, inclusive. Né? É algo obrigatório para as pessoas assistirem. Eu acho aquele personagem do Selton Mello espetacular. Ele se supera cada vez que eu vejo ele. Doutora, quando para a gente trabalhar aqui em cima de empregabilidade, a senhora tem alguns números sobre empregabilidade no setor público, assim, no geral, desse da Comportos? Quantas pessoas compõem hoje os 4 a estrutura da Comportos? De todos os da atores. Cesportos? Da Cesportos, não é da Comportos, da Cesportos. Nós temos Cesportos, nós temos 21 ou 22 quando eu saí, Cesportos, os estados, a estrutura da Comportos, que é uma estrutura pequena em Brasília, né, que tem o órgão colegiado lá, da mesma forma que aqui, só muda o Ministério das Relações Exteriores. Não, é uma estrutura local, pequena. Nós não temos assim uma alocação de verba para a secretaria, então a gente acaba utilizando, por exemplo, aqui a gente usa a Secretaria da Autoridade Portuária, um acordo de cooperação técnica, sabe? Então, ainda demandaria muito investimento, é um setor que você precisa... as pessoas são abnegadas. Eu vejo que quem trabalha nisso, tem muita gente que foge, né? Porque é um esforço, um trabalho a mais, muita responsabilidade, mas você faz por amor mesmo, né? Os abnegados trabalham por amor. E não tem essa estrutura para poder te dar suporte para fazer o que tem que fazer. A gente faz. Mas é como bom brasileiro, né? Todo bom brasileiro faz isso, né? Pode faltar uma estrutura, pode faltar outro, mas a gente acaba fazendo o que tem que fazer. Não é assim. O nosso jeito brasileiro, ele consegue superar vários obstáculos, né? Eu acho que por isso que o governo está tão mal acostumado em investir na gente, né? Mas talvez se ele... Sabe que a gente se vira. Talvez se ele investisse na gente, ele sabe a potência que a gente ia virar, né? No contexto geral, eu falo de todo o povo brasileiro, né? Talvez se investisse em educação, talvez se investisse nos órgãos públicos. Ele sabe da potência que ele tem nas mãos, mas infelizmente ele trava essa potência, né? Infelizmente. Doutora, tem um artigo que fala da intervenção e tem um artigo que fala um artigo na Constituição que fala da intervenção militar e o outro artigo fala da questão da intervenção federal, né? Que são 2 momentos que são distintos, né? Não se complementam. Mas aí, voltando àquele assunto do início... Da GLO? Da GLO. O pessoal não estava escutando? Mas aí, para quem não escutou, a doutora, eu vou pedir, por gentileza, que a senhora só elucide a parte da intervenção militar, federal e da GLO. Porque eu acho que talvez não tenha ficado bem claro aqui para quem nos acompanha sobre essa diferenciação.
quando eu falei da diferença de nível não, quando deveria ter uma intervenção, Isso. que é uma GLO, Isso. qual das partes você quer que eu ilustre? Todas. Quem tem Falar conhecimento tudo de faz ao vivo e fala todas, doutor. Fala todas. Eu estava explicando que a GLO, ela acontece, é uma garantia da lei e da ordem, ela é implementada quando os meios de segurança locais não têm, detecta-se que eles são incapacitados naquele momento para conter determinada coisa que esteja acontecendo naquele local. Como, por exemplo, o Rio de Janeiro, estava fora de controle. Então, os órgãos de segurança pública no Rio de Janeiro não conseguiam conter a criminalidade, o crime organizado, da forma como ele estava extrapolando, quase com, né, as facções criminosas tomando conta e infiltradas. E eu estava explicando que no Porto de Santos, que eu não vi a viabilidade da GLO no Porto de Santos, até porque ela implicaria num aumento de nível de segurança, e nós estamos atuando aqui, nós estamos operando em nível 1 de segurança, que é o nível da normalidade. Não teria por que haver essa intervenção, que deveria, na verdade, ter um implemento de verba e de alocação de recursos para os órgãos de segurança que já atuam com a expertise de investigação, né? E devemos usar cada um para a sua expertise na qual nasceu para fazer, né? Dentro da legislação. Tá aí, tá explicado. Foi um resuminho, né? Foi um resuminho. Para quem já ouviu, não tem que ouvir tudo de novo. Mas tá aí. Resumo. Mas tá aí, ela elucidou bem aqui. Cases de sucesso que a senhora atuou na sua vida profissional, no seu lastro profissional que a senhora tem. Um case de sucesso assim, e lógico, com adrenalina. Sem adrenalina não vale. Sem adrenalina não vale, doutora. Mas você quer saber na Polícia Federal, na Sesportos, em que momento da minha vida? Porque eu podia ficar contando casos aqui a noite toda. Não, a senhora pode falar meia dúzia de um lado, meia dúzia de outro, não tem problema, a gente está aqui para ouvir, o programa é seu. Se a senhora falar da Sesportos, eu quero escutar sobre a Sesportos e sobre a Polícia Federal. Os cases que a senhora atuou, que foram cases eletrizantes, que também a senhora teve sucesso, e outros que também tiveram um fracasso, como toda a profissão tem. Algumas, eu acho que a Sesportos, a coordenação da Sesportos, ela exige uma certa... Às vezes não vai a encontro o que as pessoas esperam do lado de fora, por exemplo, os trabalhadores, né? Então, porque é verdade. Fala assim, a gente não tem que ter nenhum tipo de viés, não tem que avaliar o que está certo e o que está errado. Nós estamos parando o porto, né? Então, assim, o que a Sesportos ela tem que ter um viés completamente isento. Nós temos que manter o porto trabalhando, nós temos que manter a segurança pública portuária, nós temos que manter o comércio, porque se você por exemplo, você pode parar a balança comercial, afetar a balança comercial de um país, né, por conta da paralisação, por exemplo, de um porto como o Santos. Então, nós temos esse tipo de atribuição. Pode ser que muita gente, como trabalhador do porto, fala assim, poxa, mas como assim? Né? Ficar até desgostoso com isso. Mas a nossa função como segurança não é avaliar se você está certo, se você está errado. Não, parou. Estão obstruindo. Isso não pode parar, não pode obstruir o trânsito, não pode fazer isso dentro do porto, não pode paralisar. A nossa obrigação é atuar ali e garantir que o fluxo termine. Existem muitas maneiras. Eu sempre conversava com o pessoal, falava assim, gente, tem muitas maneiras da gente chamar atenção e de mostrar o que a gente está fazendo. Nunca cometendo nenhum tipo de ilícito, porque aí acaba voltando contra a pessoa, né? Contra a categoria, assim. E, então, assim, muitas vezes que a normalidade do porto voltou, aconteceu nos bastidores e as pessoas, por exemplo, de fora não estavam sabendo, mas a gente ficou algumas noites sem dormir, né, verificando, tentando manter a normalidade para as operações acontecerem. Foram alguns cases de sucesso, carnaval, sem dormir e tal, que para uns é um sucesso, para outros não é. Enfim. Mas muitas atuações, eu acho assim, o maior case de sucesso na carreira do qual eu participei, por exemplo, foi Lava Jato.
né? Sim. Não existe case de maior sucesso para mim do que a Lava Jato. Assim, nós desmantelamos, né? E eu fiz parte disso. Eu tenho inquérito ligado à Lava Jato, tinha inquérito ligado à Lava Jato. Então, assim, quem olhou, quem estava no meio disso e participou, eu acho que não existe maior case de sucesso, porque desmantelou-se o maior esquema de corrupção, acho que da história do país aqui, né? Quiçá um dos maiores do mundo. Pena que depois aconteceu o que aconteceu, mas fazer parte disso é uma coisa que me dá muito orgulho, né? Então, esse eu acho que pode ser, que eu tenha participado, um dos maiores cases de sucesso foi esse mesmo. Pô, legal. E realmente, esse daí foi uma novela das 9, né? Realmente teve vários capítulos. Ela nem terminou Não, ainda. não terminou ainda. Não, tem quem matou o Odete Reutemann, a gente não sabe nessa operação, né? A gente não tem o final da novela, né? Mas o mais importante é que trouxe à luz o que estava na escuridão. Exatamente. Né? Trouxe à luz o que estava na escuridão. Então, talvez foi um tapa com luva de pelica em quem estava pensando em se aventurar em cometer atos ilícitos aí. Mas eu espero que o Brasil ainda não está totalmente na luz, né? Tem muitas coisas ainda na escuridão, mas que com certeza vão ser trazidas à luz. O povo brasileiro, eu acho que está um pouco mais polido, um pouco mais político, né? Muito embora a gente teve alguma polarização em algum momento, mas acho que o povo brasileiro está mais ativo. E aqui, eu vou ler aqui, o Douglas Juvino está dando um boa noite, Fabiano e doutora Luciana. E o Belchior: doutora Luciana, gostaria de ouvir da senhora quais as boas práticas, dicas para uma auditoria Sesportos acontece com sucesso no âmbito dos terminais portuários, ou seja, o que o SSP, né, a Secretaria de Segurança Pública, deverá fazer? O Supervisor de Segurança Portuária. Ixi, nossa. O SSP. Então tem dois sigla, sim, é a mesma sigla. Sigla, isso. Me aventurei, Belchior, foi mal. Me aventurei, mas já fui corrigido. Ou seja, o que o SSP deverá fazer? Para se preparar para uma auditoria? Isso, ele fala aqui das boas práticas e dicas para uma auditoria Sesportos. Acho que o que o SSP deve fazer para se preparar para uma auditoria é simular uma auditoria dentro do terminal dele, fazer exatamente, seguir os passos do que nós vamos fazer. Hoje, ou você contrata uma auditoria para fazer uma preparação, ou você, como SSP, você pega o seu plano de segurança, o seu estudo de avaliação de risco, vê as suas maiores vulnerabilidades, vê o que o seu plano diz e vai seguindo passo a passo todo o anexo que ele sabe muito bem o que é da resolução 53, você vai ticando e você vai fazendo junto com uma equipe, por exemplo, interna, externa, uma auditoria, e você mesmo vai determinando, avaliando as suas vulnerabilidades e o que já foi corrigido. E uma coisa muito importante, às vezes você tem um estudo e um plano que você faz, que eles estão completamente conformes, só que eles não são efetivos ou eficazes. Então, é uma coisa muito interessante. Uma vez nós fizemos uma simulação no Porto de Santos, no terminal portuário, que ele estava com tudo homologado, o estudo de avaliação, o plano, tudo certinho. Nós fizemos fazer um exercício lá com a Polícia Federal, então nós fizemos uma simulação e nós fomos verificar se realmente tudo que estava escrito no plano, ele funcionava. E quando nós chegamos por mar, chegamos por terra, simulamos que eram os bandidos, que era uma invasão. E assim, para avaliar se ele não era efetivo e não era eficaz. Ele não foi eficaz. Então, ele estava todo certo no papel, mas na hora da prática ele não estava. Então, por isso que é tão importante que sempre se façam, são obrigatórios os exercícios e os simulados dentro do terminal, para que você, e não só no papel para inglês ver, não, você tem que fazer efetivamente, que você precisa testar o seu pessoal até para o que acontece na vida real e para se preparar para as auditorias. Mas aí quem deu esse tique dentro do terminal foi quem trabalha no terminal.
com segurança, ou, por exemplo, o terminal ele deve ter contratado uma empresa de segurança, Você pode fazer como você quiser. O próprio SSP pode fazer, ele pode contratar uma empresa, uma consultoria para fazer essa auditoria interna, para se preparar para receber a auditoria externa, né, que é a auditoria da Comportos, mas é importante que sempre vá fazendo essa avaliação internamente como se fosse uma simulação da nossa, né? Tá. Que tá lá tudo escritinho que a gente vai olhar, então... Mas ele sabe de cor e salteado. Sabe de cor e salteado. Belchior, que rateio meu. SSP, Secretaria de Segurança. Mas também é. SSP também é Secretaria. Lembrei do meu RG na hora aqui, amigo. Mas valeu a interação. Valeu a conversa. E a gente está caminhando aqui para o nosso final aqui. Eu queria saber, assim, agora da Luciana, sem ser a doutora Luciana, da Luciana empreendedora, né? A Luciana que tem 2 empresas, salvo engano, nessa daí eu não me enganei, eu fui consultar, que tem 2 empresas, e aí eu queria saber do que você trata com as suas 2 empresas aí, para que quem nos acompanha aí saber o que a doutora Luciana está fazendo pós a delegacia da Polícia Federal. São 2 empresas de consultoria, Fuschini Nave e a Portos Firmo. Uma delas é uma OS, que é uma organização de segurança. Então, ela é habilitada, credenciada pela Comportos para fazer os estudos de avaliação de risco, os planos de segurança para os terminais. E todo tipo de consultoria em segurança. Então, aquilo que eu tinha falado no começo, para quem não ouviu, aquela avaliação no terminal, uma auditoria interna no terminal para você avaliar não só os gaps de segurança patrimonial, mas todos os gaps de segurança, com um olhar de segurança em todos os setores do terminal ou da empresa, né? E em várias outras coisas, com P&I, com acompanhamento com, por exemplo, clandestino, coisas relacionadas. É uma consultoria bem ampla, né? Mas tudo que for ligado à segurança, a gente está aqui para orientar. A consultoria, a Portos Firmos trabalham na mesma linha? Na mesma linha, só que a Portos Firmos é uma OS, né, que é uma organização de segurança credenciada. Então, ela são poucas empresas no país que elas são credenciadas para poder fazer esse tipo de serviço. Então, ela também tem esse plus, né? Mas eu tenho um sócio, o Roberto, que ele era o meu chefe do núcleo de operações da PF. Então, quando eu aposentei como chefe da delegacia, ele era o chefe do núcleo de operações, né? Trabalhava nas investigações todas, então, o mesmo tipo de expertise. E aí ele foi como meu sócio para a gente poder trabalhar junto nessa empreitada. Legal. Continuo com a segurança aqui, porque eu não consigo largar. Não consegue, né? É uma paixão. Eu já estava ficando preocupado quando falou delegada aposentada, eu fiquei preocupado. Eu acho que não ia parar de trabalhar, né? Não vou conseguir. Não dá, eu acho que eu vou morrer trabalhando. Eu gosto do que eu faço, então... E eu fico realmente feliz quando eu vejo, não precisa contratar, não precisa nada. Às vezes eu vou num lugar e falo assim, nossa, que bom, está fazendo isso, olha, as pessoas mostram as boas práticas, eu vibro, eu fico feliz, porque eu tenho essa coisa na veia de querer ver né, o porto realmente seguro, as pessoas com boas práticas. E a gente também faz treinamento de SPS Code, que ele é obrigatório, então a gente está fazendo, por exemplo, em terminais para todas as pessoas do terminal, porque esse conceito de segurança tem que vir desde o CEO, né, para todos os trabalhadores terceirizados. Então, é legal que o pessoal está conseguindo ver que tem esse conceito mais abrangente de segurança e outros tipos de treinamento, com compliance, voltado para segurança, com uma série de... detecção de comportamento suspeito. A gente tem um treinamento que é detecção de comportamento suspeito, que você leva isso para a sua vida. Não só no seu ambiente de trabalho, mas para você em casa, para a sua vida, para a sua família, como funciona. São coisas que você leva para a vida. Tá, legal. Aqui tem mais... pingou mais uma comentário? Pergunta, um comentário aqui. Antes de eu ler esse comentário, de quanto em quanto tempo é atualizado esse treinamento que a senhora faz? O treinamento? De quanto tempo? Anualmente?
esse treinamento você vai fazer todo ano, você faz um treinamento, uma atualização, né? Uma reciclagem desse treinamento. É importante que as pessoas fiquem com o conceito de segurança o tempo todo. Sempre alerta, né? Mas a auditoria é a cada 5 que a Comportos faz. Cada 5. Tá bom. Anderson Santiago Domingues. Como sensibilizar a alta direção do terminal quanto à importância da área de segurança, assim como a importância e o mantenimento das certificações da área? E aí ele está fazendo uma pergunta para a senhora, doutora, o Anderson Santiago Domingos. Ele quer saber como que... Ele está querendo saber o segredo do sucesso. Vamos lá. Ele está querendo saber como sensibilizar a questão da área de segurança, né, da direção do terminal, da importância da área de segurança. Porque eu acho que o Anderson aqui está dizendo que são muito desvalorizados. Né? É verdade. Tem razão. A segurança toda vez que as pessoas precisam entender que a segurança é um investimento, não é um gasto. Né? Quando você investe em segurança, você economiza muito dinheiro para frente. Né? Pode ser risco dano à imagem, prejuízo patrimonial, tem uma série de coisas que você se resguarda. E uma coisa que no trabalho da Sesportos e Comportos, por que é necessário que o representante legal esteja na auditoria? Você não começa uma auditoria se não tiver o representante legal. Você para a auditoria, você suspende, né? Por que é essa exigência que nós tornamos obrigatória, essa exigência? Porque é importante que a alta direção entenda, né, a importância da segurança. Eu vejo que, assim, se tiver um corte numa empresa, a primeira coisa que corta a verba é da segurança. Então, assim... E eu vejo que depois dos treinamentos que a gente dá na empresa, quando a alta direção ela vê o treinamento e escuta tudo que a gente tem para falar, eles falam assim, nossa... Então, assim, é importante que a alta direção participe dos treinamentos em SPS Code para eles poderem entender o impacto disso, o impacto que isso pode dar em todas as outras áreas da empresa. Anderson, está respondido. E outro setor que também o pessoal não tem pensado muito é a questão do meio ambiente, né? Sim. O meio ambiente, quando vai para poder fazer um investimento, tem que justificar, é um imposto do meio ambiente ou imposto da segurança. Tem que justificar 2 vezes porque você está fazendo um investimento naquele setor, né? Mas olha, Luiz, eu acho que até por causa dessa questão de ESG, que está tão em voga, é mais fácil às vezes você conseguir o dinheiro para o meio ambiente do que para a segurança. Eu acho que é o patinho feio assim, das empresas, e se as pessoas entendessem como o conceito de segurança é amplo e como ele interfere em todas as áreas da empresa, as pessoas pensariam 2 vezes antes de cortar na segurança. Tá aí, um conselho para quem nos acompanha. Para os CEOs, para alta direção. Tá dado o recado, né, doutora? Tá dado o recado. Legal. Barato sai caro mesmo. Sai, com certeza. Doutora, a gente está chegando ao final do nosso programa, foi um bate-papo generoso, leve. E aproveito aqui para agradecer até o seu esposo, né, que deu a contribuição dele, o Daniel Nave. Obrigado aqui por estar dando esse apoio técnico, né, falando do áudio. O Belchior também deu um apoio técnico. Obrigado também. E eu espero que a senhora tenha se sentido à vontade aqui. Muito. E peço para que a senhora faça as suas considerações finais aqui. Pode olhar para a câmera, pode mandar o recado para quem a senhora desejar. Obrigado pela contribuição valiosa. A senhora sabe que não é minha área, né? não nado de braçada, mas tive uma aula com você. Obrigado aí pela troca, pela gentileza. Eu é que agradeço. Eu fico muito feliz com a oportunidade de poder falar sobre segurança. Todas as oportunidades eu tento, mesmo com o tempo escasso da minha vida, que não está fácil, 3 filhas, a minha vida não é fácil. Mas eu tento, assim, toda vez que tem uma oportunidade de falar sobre segurança, eu acho um tema muito importante. Eu que agradeço a oportunidade que você está me dando, esse espaço para poder fazer essa conscientização mesmo, né? Do quanto essa questão ela deve ser levada em consideração nas empresas, tá? Então, eu agradeço aqui. Foi um papo super leve, gostoso. Muito obrigada pela flor, adorei. Foi muita gentileza sua. A senhora tem 3 filhas, é isso? Tenho 3 filhas. Que se estenda para as 3 filhas e para a família, para o marido também, que isso é
uma questão de amizade, não é uma questão, né, nem afetuosa, mas sim de amizade, carinho e respeito por todos. Muito né, obrigada. que são da sua família e todos que te cercam, tá? Obrigadão, Agradeço. E aí não vai faltar oportunidade para a senhora vir aqui com novidades, né? Novidades agora da consultoria, não vai faltar oportunidades. Muitíssimo obrigado. E eu quero aproveitar aqui para falar para quem quiser acompanhar o nosso programa, na página do YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês que acompanharam, que nos ajudaram tecnicamente, uma semana de vitórias para vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês e um grande abraço. Fiquem com Deus.